Amigos do nosso canal e youtubers, esta série de vídeos é um resumo de um encontro com um alienígena da galáxia de Andrômeda. Essas reuniões são uma cortesia de moonexplorer.blogspot.com que mantém um relacionamento estreito com nosso canal. As perguntas e respostas Vídeo 2, 12 de setembro de 2010. Quando perguntei se eu pudesse filmar nossa conversa, ele respondeu para não o fazer porque da sua própria iniciativa não seria bom se for liberado dessa forma ainda. Eu não desconsiderei porque não queria que ele saísse sem falar. Primeiras perguntas de minha mente foi: pergunta, eu espero que você não sente vergonha de estar falando com um ignorante quase completo que irá fazer perguntas que você pode considerar inadequadas ou piegas. Eu quero ser mais específico. Você pode perguntar o que você deseja. Pergunta: nós encontramos seres como nós, vivendo em outros planetas no universo? Claro e óbvio que sim. Arianos, Sachon, Romana, Oriental, Indígena, Índios, Negros, etc. São grupos étnicos que vieram aqui no momento do início da colonização, tudo a partir de diferentes cantos do universo. Pergunta: e sobre o perfil do alienígena é conhecida como uma cabeça grande, olhos grandes, alto, baixo, verde. Quais são eles? Como já mencionado, existem muitas raças de humanoides no universo, alguns de milhões de anos mais velhos que os grupos étnicos conhecidos que colonizaram a Terra. Estes humanoides são antigos grupos étnicos, que vivem em planetas que qualquer terráqueo poderia jurar ser o paraíso prometido por Deus. De geração em geração têm vindo a mudar e adaptar seus corpos para a realidade da vida em seus planetas. Há lagartos e sapos na Terra Verde, a cor não significa nada. Algumas das raças alimentam de plantas clorofiladas e desenvolveram um tipo de fotossíntese que complementa a sua pele tendo a luz como alimento. Outros, que o espectro de luz filtrada através da sua atmosfera superior, são brancos como albinos, porque não têm mais melanina na pele. Também raças com pele grossa, escura e resistente, que protege contra a radiação excessiva de seus sóis. Depende muito o planeta e os hábitos de que humanoides etnia particular. Nas comunidades galácticas existem mais de 400 diferentes grupos étnicos de humanoides, todos vivendo em completa harmonia com suas diferenças. Pergunta: há colônias de vida alienígena na Terra? Sim, mas não como habitantes permanentes do planeta. Há 2 estações submarinas, em águas profundas que são lar de muitas naves de transporte e uma estação na Antártida, com completa infraestrutura para manter uma base intergaláctica de pesquisa, de apoio e de armazenamento onde muitos navios de diferentes planetas têm um porto seguro e suprimentos, durante a sua estadia na Terra. Muitos navios com problemas de danos causados por tempestades não caíram nas mãos de terráqueos porque antes eles foram resgatados por equipes da base da Antártica. Pergunta: onde você está morando? Em alguma casa humana, na cidade? Não, eu sou designado para a nossa nave. Quando eu quero ir levam-me de volta. Pergunta: por meio de teletransporte? Sim, muito simples e rápido. Pergunta: então me explique por que alguns dos alienígenas capturados a partir de naves espaciais robustos não são resgatados por este método. Eu, pessoalmente, presenciei a captura de um estrangeiro de 30 anos atrás e ele não foi resgatado. Eu vou explicar. Cada equipe é atribuída a uma nave, e esta tem a assinatura digital de seus corpos físicos armazenados no início da missão em um computador de bordo. Ele somente teletransporta a assinatura exata. Isso evita que outros organismos possam contaminar o navio quando voltamos. Nem o pó é transportado. Se um navio tiver um acidente, estas assinaturas da tripulação são perdidas. Existem bases de dados de toda a tripulação, mas sem deixar vestígios do computador original. É impossível encontrar e resgatar os indivíduos capturados e removidos para dentro de casa. Quando recebemos um sinal SUS, a nave mais próxima faz a tentativa de resgatar a tripulação, mas quando trava, sem um grito de socorro não temos muito a fazer. Pergunta: se você tem uma assinatura digital no computador, poderia duplicar qualquer um dos tripulantes usando o banco de dados? Claro que não. O computador só lê e interpreta os dados. Para explicar de maneira mais fácil de entender, a assinatura digital tem 2 estados, um verde e um vermelho.
Quando estou sendo transportado, a assinatura está no modo vermelho e quando eu retorno está no modo verde. Não há maneira de copiar minha assinatura, estar no modo verde ou no modo vermelho porque um estado neutraliza o outro. Os dados nunca realmente irão ficar disponíveis. O verde criptografa os dados para vermelho e vermelho pode usar os dados e vice-versa. Quando eu deixar essa nave específica, minha assinatura da tripulação desaparece. Entendeu a lógica? Meu comentário: fantástico, eu entendi. Pergunta: como você pode falar comigo no meu idioma? Onde você aprendeu? Bem, isso é um ponto interessante. O cérebro humanoide é como um transmissor de frequência aberta receptor. Quando você acha que pensa no seu próprio idioma, nós temos um sistema cerebral que pode usar o seu próprio tradutor e voltar à língua falada em nosso cérebro, que por sua vez controla as cordas vocais e a língua. Nem todas as raças podem fazer isso. Alguns usam de um dispositivo eletrônico que faz exatamente a mesma função. Para eles, é mais difícil quando eles estão em uma situação de cativeiro, porque literalmente não tem maneira de se comunicar, nem de falar, e muito menos de escrever. Eles simplesmente param de comer para morrer. É difícil para nós, porque escrever é um processo mecânico que eu não estou acostumado, mas falar para mim não é problema. Pergunta: que curioso, eu vi um filme sobre a autópsia de um humanoide, com a altura de pouco mais de um pé, com o corpo bem proporcional a terráqueos. Existe sequer uma raça assim, ou é algo realmente falso? Sim, eles são as raças. No Comunidade Galáctica temos cerca de 30 raças de humanoides com este tamanho aproximado. Essas pessoas são muito antigas, desenvolvidos inteligentes, com excelente relacionamento com as outras raças. 2 destas raças têm pequenas colônias em Marte, em seu sistema solar. Pergunta: entre os membros da Comunidade Galáctica existem seres carnívoros? Refiro-me aos chamados reptilianos. Sim. Há muitas raças que consomem proteínas animais transformadas, como você. Eles têm muitos planetas no início dos anos de estágio de desenvolvimento com muitas raças de animais primitivos para o consumo. Os reptilianos são na verdade cerca de 20 subespécies. Coincidentemente, a raça que eu mencionei está em contato com alguns de seus governantes. Eles não são ruins, mas assumem muitas decisões erradas por interesses momentâneos. É uma raça que evoluiu para ponto de ser capaz de se juntar à galáctica comunitária e de lá ganhar acesso a tecnologias que não possuíam antes de viajar no espaço. Eles têm causado problemas desde então. Espere pelo próximo vídeo. Obrigado por assistir. Junte-se ao nosso canal. Você é bem-vindo lá. Capital Bill, abril de 2011.